Olá, meu nome é Ariana e tenho 14 anos. Quero compartilhar com vocês minha história sobre sobrevivência em condições extremas. Esse ano, meus pais comemoraram 20 anos de casados. E meu pai deu de presente para minha mãe uma viagem no navio de cruzeiro. Minha mãe realmente não esperava ganhar esse presente, apesar de ter sonhado com isso a vida toda. E é claro, ela chorou de tanta felicidade. Eu também chorei, pois fiquei muito feliz por ela. O último ano foi muito difícil para ela. Acho que ela mereceu a realização de seu sonho. Eu não queria fazer um cruzeiro com meus pais, mas as passagens já tinham sido compradas e eu não queria deixá-la triste, então também tive que fazer as malas. Após 2 dias, pegamos o avião e fomos para uma cidade portuária, de onde sairia o nosso navio. No avião, encontrei um mergulhador profissional que também estava indo para o porto, mas ele iria navegar ao longo da costa em seu iate para evitar pegar uma tempestade. O quê? Que tempestade? Eu fiquei assustada. E esse homem disse que nos últimos anos havia aprendido a analisar o comportamento do mar e a prever as próximas tempestades e furacões, e agora previa que ventos muito fortes atingiriam o mar. Meu pai interferiu nossa conversa e pediu para que ele não me assustasse, e me garantiu que tudo ficaria bem, que eu devia pensar apenas em nossas férias inesquecíveis. Pensei um pouco e decidi que meu pânico arruinaria não apenas minha viagem, mas também a de meus pais. Então me distraí lendo um livro. Naquela noite já estávamos no navio. Eu estava super emocionada, tudo era muito grande e bonito. Parecia que havia tudo naquele navio, bares, cinema e até piscina. Não havia nada com que nos preocupar durante a viagem. De vez em quando, pequenas ondas balançavam o navio, mas nos sentávamos à mesa, bebíamos nossos sucos de frutas e apreciávamos o pôr do sol. Ao anoitecer, me bateu um sono e eu disse aos meus pais que iria para minha cabine e eles poderiam curtir a noite juntos. Eles me beijaram e prometeram que não iriam demorar muito. Quando cheguei à cabine, logo adormeci, pois eu havia tido um dia muito agitado e eu estava muito cansada. Fazer as malas, o aeroporto, o avião, aquele mergulhador maluco, a espera pelo navio. Não sei por quanto tempo dormi, mas acordei com um alarme super alto tocando no navio. Tudo estava balançando muito. Era difícil entender o que estava acontecendo, então decidi tentar sair da cabine para encontrar meus pais. Mal consegui abrir a porta. Estava muito difícil manter o equilíbrio. Vi que havia água pelo chão entre as cabines, ao lado da escada, para a qual várias pessoas passaram correndo por mim. Quando eu saí da cabine para correr atrás deles, a pressão da água aumentou demais e as pessoas foram simplesmente levadas. Mas eu consegui voltar. Eu entrei em pânico. O que está acontecendo? Onde estão meus pais? O que eu faço? Milhares de pensamentos passaram pela minha cabeça e eu não conseguia manter o foco. A única coisa que me lembro foram as palavras do mergulhador que disse: durante o naufrágio, você precisa identificar qual parte do navio se levanta e tentar alcançá-la. Eu estava em pânico e foi difícil saber. Mas depois de olhar para fora da cabine e observar o movimento da água, percebi que precisava ir para o lado esquerdo do navio e tentar chegar às escadas de onde vinham a água. Mas eu percebi que isso podia ser muito perigoso se houvesse novamente uma grande pressão da água que levaria tudo pela frente. Eu logo peguei minha mochila, coloquei uma pequena garrafa de água, biscoitos e uma lata de Pepsi. Eu não sabia o que estava por vir. Depois de alguns minutos, eu estava na cabine ao lado das escadas do lado esquerdo. Era impossível avançar mais. A água encheu completamente a parte inferior do navio. A cabine estava inundada e uma bolsa de ar se formou na parte de cima. Então eu subi na cama de cima e ela se tornou meu porto seguro. Mesmo sabendo que provavelmente teria ar suficiente por apenas algumas horas. Senti uma dor de cabeça terrível e muita pressão nos olhos e ouvidos. Pensei nos meus pais e esperava que eles se salvassem e logo viessem me salvar também. Logo as luzes se apagaram e tudo ficou escuro. Tentei não desanimar e me lembrei de vários poemas da aula de português. Cantei músicas e conversei comigo mesma em voz alta para manter minha sanidade. No escuro, não percebi as horas. Acho que às vezes eu adormecia, mas não tenho certeza. As bebidas e os biscoitos foram muito úteis porque às vezes eu sentia fome e sede.
Mas eu não sabia o que ia acontecer comigo, então tentei economizar o máximo de comida possível. Lentamente comecei a perceber que não tinha ar suficiente. Estava com medo de entrar em pânico e desperdiçar o restante do oxigênio. Fechei meus olhos com força e lentamente contei em voz alta, começando do 1000 para trás. Isso me distraiu e dissipou os pensamentos desagradáveis. Depois de um tempo, ouvi um barulho e pensei em começar a bater na parede, mas duvidei. E se fosse minha imaginação? Tenho que economizar energia e oxigênio para ter certeza que alguém viria me buscar. Logo ouvi outro barulho e vi um raio fino de luz vindo do lado da escada. Eu tinha que fazer algo. Comecei a bater na parede com uma lata de Pepsi vazia e depois de alguns minutos vi um mergulhador que nadou até a minha cabine. Ele disse para eu me acalmar e contar até 100. Ele precisaria sair para buscar um equipamento, mas que estaria de volta antes que eu contasse até 100, e ele viria me ajudar a sair daquele lugar. 73, 74, 75. Lá estava ele, a tão esperada ajuda. Havia 2 mergulhadores com traje de proteção, máscara e equipamento de mergulho. Logo me ensinaram sobre o que fazer, como usar o equipamento e sobre os sinais dos mergulhadores, ou melhor, sobre o que significavam. Subimos bem devagar. Eu nunca imaginei que pudesse estar tão submersa na água. Meus olhos estavam doendo com a luz do sol, então eles colocaram óculos de sol em mim. As equipes de resgate me ajudaram a entrar em um barco que me levou à praia e depois fui levada ao hospital de helicóptero, onde meus pais estavam me esperando. Eu fiquei muito feliz em vê-los sãos e salvos. Na verdade, quando a onda cobriu o navio, eles foram proibidos de descer para me pegar. Então, eles vestiram coletes salva-vidas e foram levados em um barco pela guarda costeira. Todo esse tempo, meus pais ficaram super preocupados. Chegaram a dizer a eles que não havia chance de me encontrar viva a não ser por um milagre. No total, fiquei debaixo d'água por 65 horas, ou seja, quase 3 dias, imagina! Eu acredito que todos os encontros da nossa vida não são coincidência. Acho que eu não teria sobrevivido se não fosse aquele mergulhador no avião. Você já passou por uma situação extrema como essa? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.